Olá, meu nome é Welick e eu vou apresentar os resultados do trabalho de campo proposto pelo professor Dr. Alex Andrade Alves, da componente curricular Didática e Metodologia do Ensino da Matemática, do curso de especialização em Ensino da Matemática da Universidade do Estado da Bahia, UNEB Campus 10, Teixeira de Freitas. Este trabalho foi realizado pela colega de curso Vanessa Araújo e por mim e aplicado na Escola Maria da Gilda Oliveira Matos, localizada no bairro Marotinho, no município de Itamaraju. E a turma escolhida para a aplicação do trabalho foi uma turma de 8º ano, composta por 26 alunos, onde a colega Vanessa leciona. Esta análise dos erros resulta em um grande ganho em aprendizagem por parte dos alunos, visto que eles são levados a refletirem sobre o que produziram, onde erraram e onde podem melhorar, ao fazer questões semelhantes. E nessa atividade proposta, nós aplicamos a atividade com 4 questões. Posteriormente, a professora corrigiu junto aos alunos no quadro e eles, durante a correção, preenchiam um relatório de reflexão dos erros que eles cometeram durante a execução daquela atividade. E posteriormente foi aplicada uma atividade espelho, com questões semelhantes para que eles pudessem resolver as questões baseado no relatório que eles fizeram, nos erros cometidos nas questões anteriores. E assim eles podem repensar a forma de resolver uma questão semelhante, baseado naquilo que eles produziram na atividade anterior. Na apresentação, traremos apenas algumas amostras das atividades dos relatórios preenchidos por alguns alunos. E aqui chamaremos de aluno A, aluno B e aluno C. E vamos ver juntos como é que eles reagiram diante dos erros cometidos e como é que eles produziram atividade semelhante, baseado no que eles produziram anteriormente. Os resultados, então. Aqui estão as atividades aplicadas. De um lado, podemos ver a atividade que foi aplicada inicialmente e do outro, o espelho que foi aplicado posterior à correção e ao preenchimento do relatório de reflexão de erros. Aqui temos a resolução da questão 1 por parte do aluno A. A gente observa que na segunda linha da equação, escrita por ele se esquece do sinal negativo do número 11, o que compromete todo o restante da operação. E mesmo a partir dali, ele executando as operações da forma correta, ele obtém um resultado que não condiz com o resultado correto para esta equação. Ao corrigir junto à professora, ele pontua da seguinte forma: eu errei porque eu não sabia que tinha que juntar os números negativos. Esse juntar é uma clara manifestação de que a operação de que ele deveria ter usado seria a operação de adição, mesmo sendo os números negativos. Aqui junto à professora ele pôde pontuar e observar esse erro que ele havia cometido na execução da resolução desta questão. Na atividade espelho, sabendo desse erro que ele havia cometido anteriormente, ele corrige prontamente. Nessa questão, na segunda linha da equação, a gente observa que, utilizando o princípio aditivo, ele escreve corretamente o primeiro membro, 5x menos x, e o segundo membro, menos 17 menos 3. E executando a operação, tanto no primeiro como no segundo membro, ele obtém 4x igual a menos 20. E utilizando o princípio multiplicativo, ele obtém como resultado x igual a menos 5. Executando agora da forma correta, corrigindo o erro que ele havia cometido antes. Ao analisar, ele percebeu que o sinal negativo que ele tinha errado anteriormente. E ele pôde corrigir nessa atividade agora. Na questão 2, executada por esse mesmo aluno, a gente observa que ele comete um erro semelhante. Na primeira linha escrita por ele, a gente observa que no primeiro membro ele obtém 2k menos k, escrito corretamente. E na segunda linha, no segundo membro, a gente observa que ele troca novamente o sinal do número que já está lá. E utilizando o princípio aditivo, corretamente ele escreve menos 1. Porém, por ele
trocar o sinal do menos 7, né, acaba também comprometendo a execução do restante da resolução da atividade. E a partir daí, né, ele obtém o resultado correto, k igual a 6, porém ele executa de forma errada, né? Ele tem como resultado do segundo membro menos 7 menos 1, o 6, né? De forma errada, porque ele deveria, né, como ele disse na questão anterior, juntar os números negativos, ou seja, adicioná-los, né, visto que ele errou no sinal do 7. Então ele obteve o resultado correto, né, de uma forma errada. E aí, ao corrigir junto à professora, a gente observa que ele pontuou justamente a questão do sinal, né, do 7. E ele diz, eu errei porque não deixei o 7 positivo, tinha trocado o sinal. Então, ao trocar o sinal, ele executa de forma errada e obtém o resultado correto. Mas ele observou isso, que mesmo chegando ao resultado correto, ele errou ao trocar o sinal do 7. E na atividade espelho, ele não comete esse mesmo erro. A gente observa que na primeira linha escrita por ele, ele escreve de forma correta, utilizando o princípio aditivo. 6G menos 3G no primeiro membro, igual a 5 mais 7 no segundo membro. E aí ele executa, as operações em ambos os lados de forma correta, obtendo G igual a 4. Chegando ao resultado correto agora para essa questão espelho. Na questão 3, temos um problema contextualizado, onde o aluno teria que escrever na linguagem matemática e resolver através de uma equação. E a gente percebe na linha 1, onde o aluno interpreta o problema e escreve na linguagem matemática, que ele comete um pequeno erro, ao separar o número em questão, que é x mais 3, da multiplicação por 2. Isso também acaba comprometendo a resolução da atividade, visto que quando ele não coloca o parêntese, subentende-se que a multiplicação seria de 3 por 2. Mas nas linhas seguintes ele acaba também errando, Ele usa o princípio multiplicativo, mas aplica só um dos lados da igualdade, no segundo membro. Então ele acaba multiplicando o 21 por 2 no segundo membro. E nessa questão ele acaba deixando de aplicar, a distributiva da multiplicação. E aí as demais linhas, permanecem com o erro. Na resolução, junto à professora, o aluno pontuou que errou porque só multiplicou o número 3. E quando na verdade naquela ocasião ele tinha não multiplicado o número 3, mas esquecido de aplicar, a distributiva em relação à multiplicação. E ao resolver da forma correta junto à professora, ele pontuou esse erro. E na resolução do espelho, da atividade semelhante, ele fez corretamente, e na hora de escrever o problema em linguagem matemática, ele viu que o número no qual Antônio pensou seria somado, com 4, e essa soma seria multiplicada por 3. Então ele escreveu de forma correta, e a execução posterior também foi de forma correta. Aplicando a distributiva, ele obteve 3x mais 12 igual a 36. E aplicando o princípio aditivo, ele obteve 3x no primeiro membro e 36 menos 12 no segundo membro. E ao resolver, ele obteve o resultado, x igual a 8, de forma correta. Agora temos aqui a resolução da questão 3 pelo aluno B. E a gente observa que o erro cometido aqui foi semelhante ao erro cometido pelo aluno A. Ele acaba se esquecendo do parêntese e por esquecer do parêntese ele acaba esquecendo de aplicar a distributiva em relação à multiplicação. E por não colocar o parêntese, ele multiplica apenas o número 3 pelo 2, obtendo x mais 6 igual a 21.
e obtendo como resultado, né, x igual a 15. Na resolução com a professora, né, ele pontua exatamente isso, né? Acabei esquecendo dos parênteses e não multipliquei por 2. Ou seja, ele percebeu aqui que ele deveria multiplicar não só o 3 por 2, mas multiplicar também o x por 2. Né? E agora, resolvendo da forma correta, ele percebeu esse erro. E na resolução do espelho, né, ele escreve na linguagem matemática da forma correta, escrevendo os parênteses separando x mais 4 da multiplicação por 3, e assim ele consegue ver que ele deveria aplicar a distributiva. Né? Aplicando a distributiva, ele obtém 3x mais 12 igual a 36, e aplicando o princípio aditivo, ele obtém 3x igual a 36 menos 12, e ao final ele chega à conclusão de que x é igual a 8. Né? Resolvendo também da forma correta ao perceber o erro, né, na resolução. Observamos aqui agora a resolução da questão 4 pelo aluno B. É interessante observar que ele não fez cálculo nenhum, né, inclusive colocou uma pergunta, né, e agora? Como se não soubesse para onde ir ou o que fazer diante da questão. E de uma forma intuitiva ele responde, né, que os 3 números consecutivos que somados dá 24 seriam 7, 8 e 9. Mas ele não aplica nenhum outro método, né, para resolução ou utiliza de nenhum cálculo para chegar a essa resposta. Ao resolver, né, com a professora, na correção ele pontua que ele não sabia organizar a expressão. É interessante a gente ver esse tipo de resolução por parte do aluno, que a gente vê que nem sempre, né, o algoritmo que utilizamos é a única forma de se chegar a uma resposta. Isso é interessante até porque eles mesmos percebem isso. E após essa observação que ele faz, né, e na atividade espelho, ele já organiza de uma forma diferente, né? Ele escreve os 3 números consecutivos como x mais x1 mais x2. É uma forma de demonstrar que esses 3 números são diferentes, né? Mas sabendo que o x representa o mesmo número. Então ele, aqui nessa primeira linha, ele acaba se esquecendo, né, do sinal da adição entre o x1 e o x2. Porém, na execução ele faz de forma correta. Né? Ele obtém como resposta 3x mais 3 igual a 42. E assim, ele, na sequência, né, ele responde da forma correta. 3x igual a 42 menos 3. E obtém como resultado, né, x igual a 13. Então, neste caso, da atividade do espelho, ele percebe que esses 3 números consecutivos que somados dá 42 são o 13, o 14 e o 15. Temos agora a resolução da questão 3 por parte do aluno C. E a gente observa, né, ao analisar a resolução dele, que o erro cometido foi semelhante ao erro cometido dos seus colegas, né, anteriores. Ao organizar e escrever na linguagem matemática, ele acaba se esquecendo do parênteses. E por se esquecer do parênteses, ele acaba efetuando a operação de multiplicação de forma errada. Porém, nesse caso, ele nem utiliza a operação de multiplicação. Ele usa o princípio aditivo, né, para ter o 3 negativo do outro lado da igualdade. Então, ele obtém x mais 2 igual a 21 menos 3. A gente observa já escrito, né, de uma forma errada, por ele não ter separado parênteses e nem ter enxergado que deveria ter sido feita a distributiva da multiplicação. Na resolução junto à professora, ele pontuou, né, que tinha que multiplicar o 2 com x e 3 e continuar o cálculo. Então, por esse simples detalhe, né, do parênteses, ele acaba não efetuando a distributiva, errando todo o cálculo. É interessante como é que ele observa, né, que tinha que multiplicar, né, os dois números representados, né, o x e o 3, pelo 2.
E aí, quando ele resolve na atividade de espelho, ele aplica, né, esse princípio, como ele observou no preenchimento do relatório. Ele percebe que deveria se multiplicar os dois números representados dentro do parêntese, dos parênteses por 3. E aqui, agora ele efetuando, né, utilizando esse princípio, ele obtém 3x mais 12 igual a 36. E aí ele chega à conclusão de que x é igual a 8. Né? Esse número que Antônio pensou, no caso, seria o número 8. Através da aplicação dessa metodologia, nós podemos observar que o ganho por parte dos alunos foi grande. E o que antes era descartado, né, que era o erro deles ao resolver questões de matemática, agora é visto de uma outra forma. Né? Pode ser utilizado, né, como ferramenta de ensino para que os alunos pondere, reflita, repense nas suas tomadas de decisão ao resolver as questões. E vemos que os frutos colhidos por parte dessa metodologia são de grande valia no decorrer do ensino. E passamos a ter uma nova perspectiva, né, ao analisar os erros cometidos pelos alunos.